Poesia e Contemplação, por Thomas Merton. A tradução é do Mosteiro da Virgem, Petrópolis. Livraria Agir Editora, Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão bem-vindos. Também é possível comprar livros pela lista de desejos da Amazon, livros esses que chegaram até mim para que sejam aqui gravados, e também é possível tornar-se membro do canal. Então dê uma olhada nas possibilidades, as assinaturas começam a apenas R$ 1,99 ao mês, caso você pense que isso meu trabalho valha. Muito obrigada pela presença. Eu peço também para que, por favor, orem por mim a Deus Nosso Senhor. E peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela compreensão, pela escuta. Eu desejo finalmente uma boa escuta. Começamos com o clima da oração monástica. Primeiro, o clima em que a oração monástica floresce é o clima do deserto, onde falta ao homem o conforto, onde a segurança das rotinas das cidades do homem não oferece apoio e onde a oração tem que ser sustentada por Deus, na fé pura. Embora possa viver numa comunidade, o monge terá de explorar a aridez do seu ser íntimo como um solitário. A palavra de Deus, que é seu conforto, é também sua desolação. A liturgia, que é a alegria do monge e que lhe revela a glória do Senhor, não pode encher um coração que não foi primeiro humilhado e esvaziado pelo temor. Aleluia é o canto do deserto. O cristão, mesmo se é monge ou eremita, jamais é apenas um indivíduo isolado. É um membro da comunidade de louvor do povo de Deus. Aleluia é a aclamação vitoriosa do Salvador ressuscitado. Contudo, o próprio povo de Deus, enquanto celebra o louvor do seu Senhor num tabernáculo feito de beleza à sombra de uma nuvem brilhante de sua presença, continua ainda a sua peregrinação. Aclamamos a Deus como membros de uma comunidade que foi abençoada e salva e está em viagem, indo ao encontro do Salvador que tem vindo, como prometeu em seu advento. Entretanto, como indivíduos, sabemos que somos pecadores. A oração do monge é inspirada por essa dupla consciência do pecado e da redenção, ira e misericórdia, como sucede à oração de todo cristão. O monge, porém, é chamado a explorar essas duas dimensões de maneira mais completa e por um preço mais elevado do que seus irmãos que se dedicam às obras de misericórdia ou de criatividade no mundo. Neste estudo, ocupar-nos-emos particularmente da oração individual, de modo especial em seus aspectos meditativo e contemplativo. Subentende-se que a oração individual do monge está encravada numa vida de salmodia, celebração litúrgica e da leitura meditada da Escritura, Lectio Divina. Tudo isso tem dimensão tanto espiritual como comunitária. Nestas páginas, estamos interessados, acima de tudo, na compreensão existencial aprofundada do próprio monge em relação a seu chamado à vida em Cristo, como esta progressivamente a ele se revela na solidão, onde ele se encontra só com Deus. Estejam ou não os seus irmãos fisicamente presentes ao seu redor. Dostoiévski, no seu livro Os Irmãos Karamazov, mostra-nos o que Rozanov denominou um eterno conflito no monaquismo e, sem dúvida, no próprio cristianismo. O conflito entre o rígido, autoritário farisaico asceta Teraponte, que se livra do mundo com enorme esforço e se sente em seguida autorizado a rogar-lhe pragas, e o starets Zósima, o bondoso, compassivo homem de oração que se identifica com os pecadores e os que sofrem no mundo de maneira a atrair sobre estes a bênção de Deus. Devemos realçar o fato de que, na época atual de renovação monástica, estamos cada vez mais interessados no tipo Zósima. Este gênero de espírito monástico é antes carismático do que institucional. Precisa muito menos de estruturas rígidas e está totalmente entregue a uma única necessidade, a da obediência à palavra e ao Espírito de Deus,
testada pelos frutos da humildade e do amor compassivo. Assim, o monaquismo do tipo Zósima bem pode florescer em situações fora do comum, mesmo em pleno mundo. É possível que tais monges, entre aspas, não tenham nenhuma ligação monástica visível. É possível que tais monges não tenham nenhuma ligação monástica visível. Por outro lado, deve-se admitir que as estruturas comunitárias têm um valor que não pode ser subestimado. A ordem, a quietude, a comunicação e o amor fraterno proporcionados por uma comunidade de trabalho e oração são o lugar óbvio e ordinário em que a vida de oração se desenvolve. Não é preciso dizê-lo, essas comunidades não têm necessidade de reproduzir somente as formas regulares e observantes da vida conventual dos trapistas, dos cartuchos ou dos carmelitas, como as temos conhecido até o presente. Segundo, no caminho da oração, como é descrito pelos escritores dos primórdios do monaquismo, a meditatio, a meditação, deve ser considerada em sua relação estreita com a salmodia, a lectio, a oratio e a contemplatio. Caso queiram aprofundar-se em relação a esse passo a passo, que faz parte de um todo em continuidade da vida inteira unificada do monge, a conversatio monástica, o voltar-se do mundo para Deus, recomendo fortemente que ouçam o livro do Anselm Grum, que está aqui no canal, aliás, chamado O Poder do Silêncio. Lá ele discorre passo a passo sobre todas essas coisas. E recomendo também, é claro, o outro livro também de Thomas Merton, Meditação e Direção Espiritual. Separar a meditação da oração, da leitura e da contemplação é falsificar a imagem que temos do caminho monástico de oração. Separar a meditação da oração, da leitura e da contemplação é falsificar a imagem que temos do caminho monástico de oração. À medida que o caráter mais contemplativo da meditação se acentua, vemos que é não só um meio em relação a um fim, mas que também tem algo da natureza da oração. Daí não ser tanto um caminho que nos leva a encontrar a Deus, como um meio de repousarmos nele que já encontramos, que nos ama, que está perto de nós, que vem a nós para atrair-nos a ele. Dominus enim propi est. Oração, leitura, meditação e contemplação enchem o aparente vácuo da solitude do silêncio monástico com a realidade da presença de Deus. Dominus enim propi est. O Senhor está perto. E assim aprendemos o verdadeiro valor do silêncio e chegamos a experimentar o vazio e a futilidade daquelas formas de distração e inútil e supérflua comunicação que em nada contribuem para a seriedade e simplicidade da vida de oração. Seja o que for que se possa pensar do valor da celebração comunitária com toda espécie de canto e autoexpressão, e estas coisas têm certamente o seu lugar, o tipo de oração de que tratamos aqui como sendo propriamente monástica, embora possa também enquadrar-se na vida de qualquer pessoa a ela atraída, é uma oração de silêncio, simplicidade, de unidade meditativa e contemplativa. É uma profunda integração pessoal numa escuta vigilante, atenta do coração. A resposta que este tipo de oração atrai geralmente não é de jubilação ou que possa ser ouvida. É uma entrega total, sem palavras, do coração, em silêncio. É uma entrega total do coração, sem palavras, em silêncio. A inseparável unidade do silêncio e da oração monástica foi bem descrita por um monge siríaco, Isaac de Nínive. Muitos procuram avidamente, porém só encontram os que permanecem em contínuo silêncio. Todo homem que se regozija com uma multidão de palavras, mesmo que diga coisas admiráveis, é vazio interiormente. Se amais a verdade, sede amante do silêncio. O silêncio, como a luz do sol, vos iluminará em Deus
e vos libertará dos fantasmas da ignorância. O silêncio vos unirá ao próprio Deus. Acima de tudo, amai o silêncio. Ele vos traz frutos que a palavra não pode descrever. No início, temos de esforçar-nos a ser silenciosos. Porém, nasce então algo que nos atrai ao silêncio. Possa o Senhor dar-vos uma experiência deste algo que brota do silêncio. Se somente praticardes isto, uma luz indizível brilhará sobre vós como consequência. Depois de algum tempo, uma certa doçura nasce no coração deste exercício, e o corpo é atraído quase que à força a permanecer em silêncio. É preciso observar que, no contexto monástico, o termo oração mental gera um completo equívoco. Raramente oramos com a mente apenas. A meditação monástica, a oração, oratio, contemplação e leitura envolvem o homem todo. Procedem do centro do seu ser, seu coração, renovado no Espírito Santo, totalmente submisso à graça de Cristo. A oração monástica começa não tanto por considerações, como sim por uma volta ao coração, pela descoberta do nosso centro mais profundo, pelo despertar das mais íntimas profundezas do nosso ser na presença de Deus, que é a fonte do nosso ser e da nossa vida. Nessas páginas, pois, o termo meditação será empregado como sendo mais ou menos equivalente ao que os místicos da Igreja Oriental denominaram a oração do coração, pelo menos no sentido de uma oração geral, de uma oração que busca suas raízes na própria base de nosso ser, não apenas em nossa mente ou em nossos afetos. Na oração do coração, buscamos o próprio Deus presente nas profundezas do nosso ser. E aí o encontramos invocando o nome de Jesus com fé, admiração e amor. O termo oração mental sugere, infelizmente, uma ruptura na visão da oração, entre oração na mente, com ou sem atos específicos, e a simples oração vocal, seja individual, seja comunitária. Isto, por sua vez, implica outra ruptura entre a oração pública e a individual. Toda espécie de problemas, é costume pensar, deriva deste suposto conflito. E, de fato, é bem verdade que, quando se está convencido de que há conflito entre essas divisões de vida de oração, resulta uma espécie de deslocamento espiritual. Mas, na tradição monástica primitiva, jamais houve esta divisão nem este conflito. Toda a vida do monge é uma unidade harmoniosa, em que várias formas de oração têm seu próprio lugar e tempo. Mas nestes momentos, de um modo ou de outro, o monge é considerado como orando sempre. São Basílio, por exemplo, quando fala daquilo que os modernos autores denominaram a oração privada ou individual, descreve a oração do monge durante seu tempo de trabalho. Essa oração consiste parte em salmos, parte em palavras simples e espontâneas do próprio monge, ou atos sem palavras, dirigidos a Deus. Para a oração e a salmodia, toda hora convém. Enquanto as mãos estão ocupadas com seus afazeres, podemos louvar a Deus com a língua ou, se não, com o coração. Assim, em meio a nosso trabalho, podemos realizar o dever da oração dando graças àquele que concedeu forças a nossas mãos para ocupar-nos de nossas tarefas e inteligência às nossas mentes para adquirir conhecimentos. Conseguimos assim um espírito recolhido quando, em cada ação, rogamos a Deus o êxito de nossos trabalhos e satisfazemos a nossa dívida de gratidão para com Ele, e quando mantemos diante de nossa mente o fim que temos em vista: agradar-lhe. Na tradição céltica, existe um poema atribuído a São Columba que descreve a vida eremítica numa ilha no oceano e dá alguma ideia das várias maneiras de orar que dão unidade a todas as atividades do dia num todo orgânico. Depois de se haver descrito como um exilado que virou as costas à Irlanda, seu país, e que se sente movido à compunção ao contemplar as ondas quebrarem-se na praia, descreve seu encantamento pela vida de dor e de louvor que leva. Possa eu bendizer o Senhor, que tudo conserva. O céu com suas incontáveis hierarquias, a terra, a costa e a inundação. Possa eu perscrutar os livros todos, que fariam bem a qualquer alma.
às vezes ajoelhando-me ante o amado céu, às vezes cantando salmos, às vezes contemplando o Rei dos Reis, Senhor Santo, às vezes a trabalhar, sem a isso ser forçado. Como seria isso delicioso! Às vezes buscando auxílio nos rochedos, às vezes pescando, às vezes dando de comer aos pobres, às vezes num carcair, uma cela solitária. São Beda descreve também a constante meditação dos monges celtas e dos leigos que acompanhavam Santo Aidano em sua missão em Norte-Umbria, no sétimo século. Atribui a vida de oração vital dos monges ao fervor do próprio Aidano. Seu estilo de vida era tão diferente da mediocridade de nossa época. Todos os que o acompanhavam, tanto os monges como os leigos, ocupavam-se em meditar, isto é, seja lendo as Escrituras, seja refletindo sobre os Salmos. Essa era a maneira como ele empregava o dia, e também aqueles que com ele estavam, onde quer que fossem. Notem o sentido largo que Beda confere à meditação, identificando-a com lectio e salmodia. Notem também como ele não vê problema em relação ao fato de monges e leigos viverem o mesmo tipo de vida de oração simples, baseada na Bíblia. Nesses trechos tradicionais encontramos não somente uma visão muito simples, larga e sadia da vida de oração, mas a de uma vida inteiramente unificada e, contudo, diversa, em perfeita harmonia com a natureza. Está entendido, em primeiro lugar, que cada um reza como quer, ou vocalmente ou em seu coração. Aqui a oração vocal significa, evidentemente, o canto, em voz alta, dos salmos. Esta maneira de orar não é uma luta para conseguir manter-se recolhido apesar do trabalho, de viagens ou outras atividades. Flui da vida cotidiana e está de acordo com o trabalho e outros deveres. É de fato um aspecto do trabalho do monge, um clima no qual o monge trabalha, uma vez que supõe uma percepção consciente e dependente em relação a Deus. Repito, as formas que essa conscientização toma não são definidas nem prescritas. Não há nenhuma insinuação de que o monge deva imaginar Deus lá fora ou em algum lugar. Cada um procederá de acordo com sua fé e capacidade próprias. O clima dessa oração é, portanto, um clima de conscientização, gratidão e amor totalmente obediente que nada procura senão agradar a Deus. Encontramos essa mesma simplicidade no capítulo 52 da Regra de São Bento. Ao falar da oração individual e privada, diz: se alguém deseja orar a sós, em segredo, entre simplesmente e ore, não em voz alta, mas com lágrimas e o fervor do coração. O clima da oração sugerido nessa expressão tradicional, lágrimas e fervor do coração, é o de compunção e amor. O conceito de coração poderia bem ser aqui analisado. Refere-se à base mais íntima e profunda da personalidade de alguém. Trata-se do santuário interior, onde a autoconsciência ultrapassa a reflexão analítica e desabrocha em confrontação metafísica e teológica com o abismo do incognoscível e, contudo, presente. Alguém que é mais íntimo a nós do que nós próprios o somos. Terceiro, vemos por estes textos que na meditação não devemos procurar um método ou sistema, e sim cultivar uma atitude, uma visão, fé, abertura, atenção, reverência, espera, súplica, confiança, alegria. Tudo isso finalmente impregna nosso ser de amor, na medida em que a nossa fé viva nos diz que estamos na presença de Deus, que vivemos em Cristo, que, no Espírito de Deus, vemos Deus nosso Pai sem vê-lo. Conhecemo-lo no inconhecido. A fé é o vínculo que nos une a Ele, no Espírito que nos dá luz e amor.
Algumas pessoas podem, sem dúvida, ter o dom espontâneo da oração meditativa. Hoje em dia, isso é raro. A maior parte dos homens tem de aprender como meditar. Existem maneiras de meditar. Não devemos, entretanto, esperar encontrar métodos mágicos, sistemas que façam todas as dificuldades e obstáculos se dissolverem no ar. A meditação é, por vezes, muito difícil. Se sustentarmos com coragem as durezas no coração e esperarmos pacientemente a hora da graça, bem poderemos descobrir que a meditação e a oração são experiências que nos trazem grande alegria. Não devemos, porém, julgar o valor de nossa meditação partindo de como nos sentimos. Não devemos julgar, porém, o valor da nossa meditação partindo de como nos sentimos. Uma oração dura e aparentemente infrutífera pode, de fato, ter muito mais valor do que outra mais fácil, feliz, iluminada e que pareça bem-sucedida. Existe um movimento na meditação que expressa o ritmo pascal básico da vida cristã, a passagem da morte à vida em Cristo. Por vezes, a oração, a meditação e a contemplação são morte, uma espécie de descida às profundezas do nosso nada, um reconhecimento de nossa incapacidade, nossa frustração, nossa infidelidade, confusão e ignorância. Notem como nos Salmos é comum esse tema. Se precisamos de ajuda na meditação, podemos voltar-nos para os textos das Escrituras que expressam esta profunda desolação do homem em seu nada e sua necessidade total de Deus. Então, quando nos determinarmos a enfrentar as duras realidades de nossa vida interior, à medida que reconhecemos de novo que temos de orar intensamente e com humildade, pedindo fé, o Senhor nos atrai das trevas à luz. Ele nos ouve, responde às nossas orações, reconhece nossa necessidade e nos dá a ajuda de que precisamos. Mesmo se isso representa apenas maior fé em crer que Ele pode e quer auxiliar-nos quando chegar a hora por Ele prevista, esta já é em si uma resposta suficiente. Esta alternância de trevas e luz pode constituir uma espécie de diálogo entre o cristão e Deus. Pode ser uma dialética que nos coloca em profundidade sempre maior, convictos de que Deus é nosso tudo. Por essas alternâncias crescemos no desapego e na esperança. Devemos nos conscientizar do grande bem que existe apenas em ser fiel a essa meditação. Um novo domínio se abre diante de nós que não pode ser descoberto de outro modo. Chamem-no o reino de Deus. Deve ser feito qualquer esforço, seja qual for, e qualquer sacrifício para entrar nesse reino. E tais sacrifícios são amplamente compensados pelos resultados, mesmo quando estes não aparecem com nitidez e não são evidentes. Mas o esforço é necessário, esclarecido, bem dirigido e perseverante. Podemos desde já confrontar um dos problemas da vida de oração. Trata-se de aprender a distinguir quando nossos esforços são esclarecidos e bem dirigidos e quando brotam apenas de nossas confusas veleidades, das nossas confusas vaidades e de nossos desejos imaturos. Seria um engano supor que a simples boa vontade é, por si só, uma suficiente garantia de que todos os nossos esforços atingirão finalmente bom resultado. Podemos cometer sérios enganos, mesmo com a maior boa vontade. Certas tentações e ilusões devem ser consideradas como parte normal da vida de oração. E quando alguém pensa ter atingido certa facilidade na contemplação, pode constatar que lhe surge toda espécie de estranhas ideias. E pode, o que é pior, a elas agarrar-se com feroz devoção, convencido de que são graças sobrenaturais e sinais da bênção de Deus sobre seus esforços, quando em realidade demonstram apenas que se saiu do caminho certo, encontrando-se talvez em perigo bastante sério. Por esta razão é que a humildade e a docilidade em aceitar conselhos criteriosos são tão necessárias na vida de oração. Conquanto a direção espiritual possa não ser necessária na vida cristã em geral, e embora um religioso ou uma religiosa possam viver sem recebê-la, são muitos os que têm de fazê-lo,
torna-se ela uma necessidade moral para qualquer pessoa que está tentando aprofundar a sua vida de oração. Daí a importância tradicional na vida monástica do pai espiritual, que pode ser o abade ou um outro monge experiente, capaz de guiar o principiante nos caminhos da oração. Este guia deverá imediatamente detectar qualquer sinal de zelo mal orientado e esforço mal dirigido. Um tal mestre deve ser ouvido e obedecido, especialmente quando ele acautela o discípulo contra o emprego de certos métodos ou certas práticas que percebe serem fora de propósito e prejudiciais num determinado caso, ou ainda quando se recusa a aceitar certas experiências como provas de progresso. A boa utilização do esforço é determinada pelas indicações da vontade de Deus e sua graça. Quando se está simplesmente obedecendo a Deus, um pequeno esforço basta para fazer muito caminho. Quando em realidade se está resistindo a Ele, embora declarando não ter outra intenção senão realizar a sua vontade, a vontade de Deus, esforço algum, por maior que seja, pode produzir bom resultado. Pelo contrário, a teimosa capacidade de continuar a resistir a Deus, apesar de indicações sempre mais nítidas de sua vontade, é sinal de que se está em grande perigo espiritual. Com frequência, a pessoa interessada é incapaz de percebê-lo por si mesma. Essa é mais uma razão por que um guia ou pai espiritual pode ser realmente necessário. Este trabalho do pai espiritual não consiste tanto em ensinar-nos um método secreto e infalível para atingir experiências esotéricas, mas em mostrar-nos como reconhecer a graça de Deus e sua vontade, como ser humildes e pacientes, como desenvolver nossa visão interior em relação a nossas próprias dificuldades e como remover os principais obstáculos que nos impede de sermos pessoas de oração. Esses obstáculos podem ter raízes profundas em nosso caráter. E, em realidade, podemos afinal ficar sabendo que uma vida inteira mal será suficiente para removê-los. Esses obstáculos podem ter raízes profundas em nosso caráter e, em realidade, podemos afinal ficar sabendo que uma vida inteira mal será suficiente para removê-los. Por exemplo, muitas pessoas que têm alguns dons naturais e um pouco de engenho têm tendência a imaginar que são capazes de aprender facilmente, por sua própria esperteza, a dominar os métodos, poder-se-ia dizer os truques da vida espiritual. E a dificuldade, porém, está no fato de que, na vida espiritual, não existem truques nem atalhos. Os que imaginam poder descobrir passes especiais e pô-los em prática por si mesmos, geralmente desconhecem ou não fazem caso da vontade de Deus e de sua graça. São autoconfiantes e até autocomplacentes. Resolvem alcançar isto ou aquilo e tentam escrever seu próprio itinerário na vida contemplativa. Podem mesmo parecer ter algum êxito até certo ponto. Porém, alguns sistemas de espiritualidade, notavelmente o budismo zen, colocam um grande ênfase num estilo de direção muito severa, nada de tolices, que resolve em pouco tempo esse tipo de autoconfiança. Não se pode nem mesmo começar a fazer frente às verdadeiras dificuldades da vida de oração e meditação se não se está primeiro perfeitamente satisfeito em ser um principiante e experimentar que se é realmente alguém que sabe pouco ou nada, tendo necessidade premente de aprender mesmo aquilo que é mais rudimentar. Os que pensam saber desde o início jamais chegam de fato a saber alguma coisa. As pessoas que tentam orar e meditar acima do seu próprio nível, que se mostram demasiadamente desejosas de alcançar o que creem ser um elevado grau de oração, afastam-se da verdade e da realidade. Ao observarem-se a si próprias e ao tentarem convencer-se de seus progressos, tornam-se prisioneiras de si mesmas. Quando então percebem que a graça delas se afasta, permanecem presas em seu próprio vazio, na inutilidade de seus esforços,
e ficam desamparadas. A assédia substitui o entusiasmo do orgulho e da vaidade espiritual. Um longo tirocínio no caminho da humildade e da compunção. Eis o remédio. Não queremos ser principiantes, mas fiquemos convencidos do fato de que jamais seremos outra coisa a não ser principiantes a vida inteira. Quarto, outro obstáculo, e talvez seja ele mais comum. Trata-se da inércia espiritual, da confusão interior, da frieza, da falta de confiança. Pode esse ser o caso dos que, depois de haverem iniciado bem, experimentam o inevitável tombo que surge quando a vida de meditação começa a tornar-se séria. Aquilo que no princípio parecia fácil e agradável, de repente mostra-se totalmente impossível. A mente não funciona. Não se consegue concentrar em coisa alguma. A imaginação e as emoções vagueiam, por vezes disparam. A esta altura, talvez no meio de uma oração cheia de aridez, desolação e repugnância, inconscientes fantasias podem apoderar-se de quem medita. Podem ser desagradáveis e mesmo assustadoras. Com mais frequência, a nossa vida interior torna-se simplesmente um deserto destituído de qualquer interesse. Isso pode, sem dúvida, ser explicado como provação passageira, a noite dos sentidos, mas devemos enfrentar o fato de que, muitas vezes, é coisa mais séria. Pode ser o resultado de um ponto de partida errado, no qual, devido ao habitual jargão usado nos livros sobre oração e vida cética, surgiu uma ruptura entre a vida interior e os demais setores da nossa existência. Nesse caso, a suposta vida interior pode nada mais ser do que uma corajosa e absurda tentativa para evadir-se inteiramente da realidade. Sob pretexto de que aquilo que se acha no interior é de fato real, espiritual, sobrenatural, etc., cultiva-se a negligência e o desprezo pelo que é exterior como sendo mundano, sensual, material e oposto à graça. Isto é má teologia e mau ascetismo. É de fato mal sob todos os aspectos, pois em lugar de aceitar a realidade tal como é, nós a rejeitamos para explorar algum domínio perfeito de ideias abstratos que, concretamente, não possuem realidade alguma. Muitas vezes a inércia e a repugnância que caracterizam a chamada vida espiritual de muitos cristãos poderiam talvez ser curadas com um simples respeito pelas realidades concretas da vida cotidiana, pela natureza, pelo corpo, pelo trabalho que executamos, pelos nossos amigos, nosso ambiente, etc. Um falso sobrenaturalismo que imagina ser o sobrenatural uma espécie de região platônica de essências abstratas totalmente separadas e opostas do mundo concreto da natureza, não oferece verdadeira base para uma autêntica vida de meditação e oração. A meditação não tem sentido nem é real se não está enraizada na vida. Sem essas raízes, nada pode produzir, senão ressequidos frutos, que geram repugnância, assédia e até mórbida e degenerada introversão, masoquismo, dolorismo e negação. Nietzsche, que pode ser ouvido aqui no canal, expôs impiedosamente o desesperador acúmulo de desordens resultantes desta caricatura de cristianismo. Os principiantes podem começar por um outro falso ponto de partida, que termina num misto de presunção e inércia. Havendo aprendido a desfrutar de alguns frutos da vida espiritual e tendo conseguido alguns pequenos êxitos, quando perdem tudo isso, começam a olhar em redor de si procurando as razões do ocorrido. Estão convencidos de que alguém merece censura e que, não vendo motivos para censurar-se a si mesmos, pois afinal não se trata talvez de ser alguém censurado, procuram uma explicação na sociedade monástica na qual vivem. Ora, precisamos admitir que o monaquismo se acha em plena crise de renovação, com todas as observâncias e até mesmo os ideais questionados cada dia. Não temos dificuldades em encontrar coisas a serem criticadas.
O fato de que as críticas possam ter alguma base não as torna, contudo, em cada caso, razoáveis. E isso especialmente quando as críticas são puramente negativas e procuradas principalmente como um meio de desabafar a frustração e o ressentimento. Muitos obstáculos à vida do pensamento e do amor, que é a meditação, vêm do fato de que as pessoas insistem em ficar emparedadas dentro de si mesmas, para acariciarem seus pensamentos e suas experiências como uma espécie de tesouro particular. Interpretam mal a parábola evangélica dos talentos e, como resultado disso, enterram o seu talento num lenço em lugar de fazê-lo produzir e aumentá-lo. Mesmo quando mergulhamos na vida contemplativa, o amor pelos outros e a abertura a eles permanecem, como na vida ativa, a condição para uma vida interior viva e frutuosa de pensamento e amor. O amor pelos outros é um estímulo à vida interior e não um perigo, como alguns erradamente acreditam. O padre Montchanan, um grande contemplativo de nossos tempos, sacerdote francês que fundou um ashram cristão no sul da Índia, disse o seguinte: mantenhamos viva a chama do pensamento e do amor. São a mesma e única chama. Comuniquemos aos que nos rodeiam o desejo de compreender e de dar, bem como de receber. Existem demasiadas consciências fechadas sobre si mesmas. Muitos monges bons e sérios, idealistas, desejam tornar sua vida uma obra de arte conforme um modelo aprovado. Isso traz consigo o instinto de autoobservação, de programar sua vida, de se remodelarem, de harmonizar e reharmonizar todas as suas disposições interiores. Ora, isso tem como resultado uma meditação e uma contemplação de si próprios, com horário integral. Podem, infelizmente, achar essa ocupação de tal modo agradável e absorvente que chegam a perder todo o interesse na ação invisível e imprevisível da graça. Em uma palavra, procuram construir sua própria segurança, evitar o risco e o temor implicados na submissão ao mistério desconhecido da vontade de Deus. Outros obstáculos. Desânimo. Perdemos toda a confiança. Tornamo-nos secretamente convencidos de que nada podemos realizar no caminho da oração. Em realidade, também isso pode dever-se a uma fatal subjetividade que nos tenha levado a procurar os resultados errados, o cultivo de sentimentos e realização num nível imaturo. Há perigo aqui de regressão psicológica. Se estamos preparados a ir avante, a nos perdermos, não é caso de desânimo. O remédio é esperança. Confusão, desamparo, um senso de incapacidade devido ainda ao abuso do subjetivismo. Aprisionados em nós mesmos, tornamo-nos paralisados. O caminho é a fé. Que fazer diante desses obstáculos? O Novo Testamento não nos oferece técnicas e expedientes. Diz-nos que devemos voltar-nos para Deus, depender da sua graça, conscientizar-nos de que o Espírito Santo nos é dado totalmente em Cristo e que Ele reza em nós quando não sabemos rezar. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, Ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará a vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Pois todos os que são movidos pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Assim, pois, não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez cair no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abá, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Do mesmo modo, o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, porque ele só pede pelos santos, segundo Deus.
A atividade do Espírito em nós torna-se cada vez mais importante à medida que progredimos na vida interior de oração. É verdade que nossos próprios esforços permanecem necessários, pelo menos enquanto não forem inteiramente suplantados pela ação de Deus em nós e sem nós, conforme uma expressão tradicional. Porém, cada vez mais nossos esforços atingem nova orientação. Em lugar de sermos dirigidos para fins por nós mesmos escolhidos, e em lugar de serem medidos pelo proveito e o prazer que julgamos irão ocasionar, nossos esforços são cada vez mais orientados para uma submissão, obediente e cooperante com a graça, que implica, em primeiro lugar, uma atitude crescente de atenção e receptividade para com a ação oculta do Espírito Santo. É precisamente a função da meditação, no sentido em que aqui a descrevemos, levar-nos a essa atitude de conscientização e receptividade. Dá-nos também essa meditação força e esperança, justamente com uma profunda percepção do valor do silêncio interior, no qual o mistério do amor de Deus nos aparece com clareza. Quinto, o eremita do deserto Amonas, discípulo de Santo Antão, declarou: Eis, meus caríssimos, mostrei-lhes o poder do silêncio, como ele cura interiormente e é plenamente agradável a Deus. Por isso escrevi-lhes para que se mostrassem fortes nesse trabalho que empreenderam, para que saibam como foi pelo silêncio que cresceram os santos, como foi pelo silêncio que o poder de Deus neles residia. Por causa do silêncio, os mistérios de Deus eram por eles conhecidos. A oração do coração nos introduz no profundo silêncio interior, de maneira que aprendemos a experimentar seu poder. Por esse motivo, a oração do coração deve ser sempre muito simples, limitando-se aos atos mais simples e frequentemente não empregando nem palavras nem pensamentos. Se, por outro lado, falamos da meditação como oração mental, consistindo em atos discursivos que muito nos ocupam, em raciocínios lógicos, complexos, ativa imaginação e a deliberada ativação de afetos, vemos então, como demonstra São João da Cruz, que esse tipo de meditação tende a entrar em conflito com nossa atenção silenciosa e receptiva e com a atuação interior do Espírito Santo. E isso especialmente se tentamos continuar esse processo uma vez terminada sua utilidade. O esforço mal colocado na vida espiritual consiste muitas vezes em insistir teimosamente em manter rotinas obrigatórias que nos parecem necessárias porque concordam com nossas míopes noções. São João da Cruz, que pode ser ouvido, aliás, aqui no canal, afirma que esta teimosa insistência não pode ser curada por nossa própria atividade. Tem que ser purificada pelo próprio Deus na noite da contemplação. O santo nos ensina como esses esforços mal colocados e as faltas do caráter e da natureza de onde brotam só podem ser removidos pela ação secreta e purificadora da graça na noite escura. Falando dos que são orientados em seu esforço pelo gosto e a estima que têm pela sua própria e autodirigida atividade, João da Cruz mostra que é precisamente esse apego à sua própria maneira de rezar e meditar que impede o seu crescimento na vida espiritual. Quanto mais espiritual for alguma coisa, mais enfadonha acham-na, pois como procuram tratar das coisas espirituais com completa liberdade e de acordo com a inclinação de sua vontade, causa-lhes tristeza e repugnância entrar no caminho estreito que, diz o Cristo, é o caminho da vida. João da Cruz supõe aqui uma total contradição entre o que é autenticamente espiritual, portanto simples e obscuro, e o que parece a essas pessoas ser espiritual, porque isso as excita e estimula psicologicamente. Deus conduz essas pessoas ao caminho da vida, privando-as da luz e consolação que procuram, impedindo seus esforços, tornando-as confusas e privando-as das satisfações que procuram alcançar por seus próprios esforços.
Assim, bloqueadas e frustradas, incapazes de prosseguir com seus costumeiros projetos, encontram-se num estado muito doloroso em que seus desejos, a estima de si mesmas, a sua presunção, a agressividade e assim por diante, são sistematicamente humilhados. E o que é pior, não conseguem compreender como isto aconteceu. Não sabem o que lhes sucede. Aqui é que devem decidir ou continuar no caminho da oração, sob a secreta orientação da graça, na noite da fé pura, ou então voltar a uma forma de existência na qual podem desfrutar rotinas habituais e conservar um senso ilusório da sua própria e perfeita autonomia em domínios que lhes são inteiramente familiares, sem ter de permanecer sujeitos à obediência da fé nessas circunstâncias desagradáveis e desconcertantes próprias à noite escura. Diz São João da Cruz que Deus leva essas pessoas à escuridão. Aí, desmamando-as Deus de todos os sabores e gostos, por meio de fortes securas e trevas interiores, tira-lhes todas estas impertinências e ninharias. Ao mesmo tempo, faz com que ganhem virtudes por meios muito diferentes. Por mais que a alma principiante se exercite na mortificação de todas as suas ações e paixões, jamais chegará a consegui-lo totalmente, por maiores esforços que empregue, até que Deus opere passivamente nela por meio da purificação da noite. Conviria bem recordar aqui que para São João da Cruz essa noite, de modo algum, é uma negação. Se esvazia a mente e o coração das satisfações connaturais do conhecimento e do amor em nível simplesmente humano, é apenas para plenificá-los com uma luz mais elevada e pura, que é a escuridão. Esse obscurecimento é, portanto, uma iluminação. Deus obscurece a mente apenas a fim de dar maior e mais perfeita luz. A razão por que a luz da fé é a escuridão para a alma é, diz São João da Cruz, o fato de ser ela luz excessiva. A abertura direta à luz sobrenatural obscurece a alma e o coração, e é precisamente desse modo que, conduzido para dentro da noite escura da fé, se passa da meditação, no sentido de oração mental ativa, à contemplação, ou forma mais profunda e mais simples de receptividade, em que, se é que se pode dizer que se está de todo meditando, isso sucede apenas pelo fato de se estar recebendo a luz com atenção amorosa e passiva. Assim declara São João da Cruz. Portanto, esta excessiva luz que a alma recebe da fé converte-se em espessa treva, porque o maior sobrepuja e vence o menor, assim como a luz irradiante do sol obscurece o brilho de quaisquer luzes, fazendo não mais aparecerem luzes aos nossos olhos quando ele brilha e vence nossa potência visual. Em vez de dar-nos vista, o seu esplendor nos cega, devido à desproporção entre o mesmo sol e a potência visual. De modo análogo, a luz da fé, pelo seu grande excesso, supera e vence a luz do nosso entendimento, que só alcança por si mesma a ciência natural. Embora tenha, para as coisas sobrenaturais, a potência chamada obediencial, quando Nosso Senhor a quer pôr em ato sobrenatural. A meta da oração monástica, da salmodia, oratio meditatio, no sentido da oração do coração, e mesmo a lectio, é preparar o caminho de modo que a ação de Deus possa desenvolver essa capacidade para o sobrenatural, para a iluminação interior pela fé e pela luz da sabedoria na contemplação amorosa de Deus. Uma vez que o verdadeiro fim da meditação deve ser considerado a essa luz, podemos compreender como um tipo de meditação que procura apenas desenvolver nosso raciocínio, fortalecer nossa imaginação e tonificar o clima interior do sentimento de devoção tem pouco valor real nesse contexto. É verdade que se pode aproveitar aprendendo esses métodos de meditação, mas é preciso também saber quando se deve deixá-los de lado e passar além, a uma forma de oração mais simples, mais primitiva, mais obscura e mais receptiva.
Se essa oração obscura se torna dolorosa, árida e infrutífera, melhor será procurar auxílio na salmodia ou em algumas palavras simples das Escrituras, em lugar de recorrer à convencional engrenagem da oração mental discursiva. Sexto, a tradição cristã primitiva e os escritores espirituais da Idade Média não conheciam nenhum conflito entre a oração pública e a privada, ou entre a liturgia e a contemplação. Este é um problema moderno, ou talvez fosse mais exato dizer que se trata de um pseudo-problema. A liturgia tende, por sua própria natureza, a prolongar-se na oração individual contemplativa. E a oração mental, por sua vez, dispõe-nos ao culto litúrgico, e nele busca a plenitude. O capítulo 20 da regra de São Bento fala da reverência na oração. É evidente que trata da oração individual, pessoal, a que o monge se entrega. Menciona uma oração mental, oratio, que é praticada pela comunidade coletivamente, e essa deve ser breve. Omnino brevietur. E em seguida a regra afirma com toda a naturalidade que o monge pode individualmente orar a sós. No capítulo 52, lemos que, quando um irmão quiser rezar em particular, não seja impedido pela imoderação de outro. Se também outro, porventura, quiser rezar em silêncio, entre simplesmente e ore, não com voz clamorosa, mas com lágrimas e pureza de coração. Voltando ao capítulo 20, vemos essa oração secreta caracterizada por várias expressões tradicionais. É súplica com humildade e com toda a pureza de devoção. Não a caracteriza o muito falar, non in multilóquio, e sim a pureza de coração e as lágrimas da compunção. Em uma palavra, deverá ser breve e pura, a não ser que se prolongue pelo impulso da graça divina. Esse capítulo 20 da regra segue imediatamente o da obra de Deus, ou seja, a oração litúrgica, na qual o monge se mantém na presença do Senhor e dos seus anjos e canta os salmos de maneira que sua mente se harmonize com sua voz. Essas são todas expressões tradicionais, e sabemos pelo meio sócio-histórico em que foi escrita a regra e por suas principais fontes, como por exemplo as instituições e as conferências de João Cassiano, que São Bento está simplesmente expressando a clássica crença monástica de que a oração secreta e contemplativa deve ser inspirada pela oração litúrgica, da qual normalmente será o acabamento. É muito importante lembrar-se disso, pois para São Bento e para os primeiros monges, a liturgia não era considerada em si a mais elevada forma de contemplação. Pelo contrário, Evagrio Pontico, mestre de Cassiano, afirmava que a salmodia era a obra da vida ativa, bios practicus, e que se poderia esperar que a oração contemplativa sem palavras, feita na pureza do coração, sem imagens nem expressões e até mesmo ultrapassando os pensamentos, desabrochasse da oração ativa da liturgia como sua plenitude normal. Segundo Cassiano, a oração litúrgica explode em muda e inefável elevação da mente e do coração, ao que ela dá o nome de oração inflamada, oratio ignita. Aqui, a mente é iluminada pela infusão da luz divina, sem empregar quaisquer formas humanas de expressão, mas com todas as faculdades reunidas numa só unidade, derrama-se copiosamente e clama a Deus de um modo que ultrapassa as palavras, dizendo tanta coisa num breve instante que a mente não consegue relatá-lo mais tarde com facilidade, nem mesmo rememorá-lo ao voltar a si. Contudo, é interessante notar como temos aqui a conclusão do comentário de Cassiano sobre o Pai Nosso. A oração inflamada é simplesmente a fruição normal que explode pela graça de Deus quando a oração vocal é bem feita. A oração de Deus, a oração do Senhor, diz Cassiano no mesmo capítulo, leva todos os que a praticam a aquele estado mais elevado e os introduz afinal à oração inflamada,
ignita oratio, que é conhecida e experimentada por poucos, e é um grau inexprimivelmente elevado de oração. Isto pode não ser exatamente o que pensava São Bento. Suspeitamos que o patriarca do Monte Cassiano cogitava de uma espécie de pureza muito mais simples e menos estática. Voltando-nos para Evagrio, podemos citar uma clássica sentença sobre a oração do que está progredindo e se aproxima da verdadeira teologia. Nessa oração, sabemos que estamos próximos quando o entendimento, num ardente amor de Deus, começa pouco a pouco a deixar atrás de si a carne, lança para longe de si todos os pensamentos que vêm dos sentidos, da memória ou do temperamento, enquanto, ao mesmo tempo, se vê repleto de alegria e respeito. Cassiano e Evagrio não pertencem à tradição beneditina. Acham-se, porém, em suas fontes, como está igualmente São Basílio, que pode ser aqui citado. Aliás, São Basílio é muito prático ao tratar da oração. Preocupa-se mais com a organização da vida de oração do asceta ou com a estrutura da liturgia das horas do que com a oração individual. Deve-se notar, em todo caso, que as chamadas regras de São Basílio são diretórios espirituais para comunidades de ascetas de caráter propositadamente diverso do monaquismo cenobítico e eremítico do Egito. Basílio pensa mais numa vida religiosa, que hoje em dia chamaríamos ativa, e reage de maneira sistemática e explícita contra o caminho puramente contemplativo, ascético e solitário dos monges do Egito. Os ascetas, discípulos de Basílio, mantêm maior contato, se não com o mundo, certamente pelo menos com a comunidade cristã a que servem, em certa medida, por obras de caridade e misericórdia. Basílio, portanto, não está interessado em advogar longas horas de contemplação, como está, sim, em desencorajar um apetite pela contemplação que, se interferisse com o trabalho e os deveres normais da vida, ele consideraria desordenado. A oração individual é para Basílio, portanto, uma oração que é mantida enquanto o asceta está trabalhando ou se ocupando de seus deveres ordinários. Para a oração e a salmodia, toda hora é conveniente, de maneira que, enquanto nossas mãos estão ocupadas com suas tarefas, é possível louvar a Deus, por vezes com a boca ou então com o coração. Assim, em meio a nossos trabalhos, podemos realizar o dever de orar, dando graças àquele que deu forças a nossas mãos para executar nossas tarefas e inteligência a nossas mentes para adquirir o conhecimento. Conseguimos assim um espírito recolhido quando, em cada ação, suplicamos ao Senhor o êxito de nossos labores e satisfazemos a dívida de nossa gratidão para com Ele. E quando conservamos em nossas mentes o desejo de lhe agradar. Depois disso, Basílio fala da oração comunitária, a liturgia das horas. Podemos ver aqui como a ideia de São Basílio concernente à oração se enquadra no contexto do que é tradicionalmente conhecido como a vida ativa. Não se trata aqui da teoria ou da teologia de Evagrio Pôntico, nem é tão pouco a exequia dos contemplativos bizantinos, que, embora fossem, sem dúvida, filhos espirituais de Basílio, se aproximavam mais da tradição dos monges do Sinai do que das regras maiores. Evidentemente, Basílio trata do trabalho manual, que pode facilmente unir-se a qualquer forma de oração. Mas o que dizer das ocupações mais aptas a distrair, entre aspas, como, por exemplo, o ministério apostólico?